Não levem a mal, viu? Ela não vai nem cortar isso, é um make-off. Estou aqui com Giovana, ouvindo, assistindo a palestra, com Rebeca, minha primogênita, e com Abigail, nossa cineasta, não é? Nossa técnica que está favorecendo a gravação desse vídeo. Então, nesta sexta edição, não é? O último capítulo foi mudado. Eu mudei o último capítulo. Veja o título. Que ousadia. Abigail deu um zoom e você pôde ver. Jerusalém, a cidade de quem? Do rei. Não é a rainha da Inglaterra, nem da Escócia. É o rei Jesus. A cidade é dele. Porque se você for aprofundar o estudo, Jerusalém é o centro da Terra, é o centro da galáxia, e a galáxia é o centro das demais galáxias. Portanto, é o centro do universo. Estude um pouco sobre a galactocentria, que você vai descobrir que a Terra, onde está o homem, top de linha da criação de Deus, só pode estar no centro. Porque o Espírito Santo hoje mora no centro do universo, porque mora no seu coração. E é do centro que Deus quer que você veja a glória da sua criação, as obras das suas mãos. Muito bem. Então aqui nós falamos exatamente isso. Esta velha criação durará pelo menos ainda 1000 anos, que será o período do governo de Jesus Cristo. Jerusalém se tornará a sede. Jerusalém se tornará a sede do reino milenar, sendo o centro do mundo. Isso ainda por vir. E quem vai governar o mundo não será um árabe, não será um descendente de Ismael, será um descendente de Isaac, não será um descendente das nações, não será um descendente de Jafé, nem de Cã, será um descendente de Sem, Israel. A profecia garante que Jesus Cristo, rei de Israel, habitará em Sião, governando todas as nações. Que maravilha! Que maravilha! Será que as nações querem confrontar a Deus no que diz respeito à posse de Jerusalém? As nações que não aceitam que Jerusalém seja a capital de Israel estão confrontando, não é o Benjamin Netanyahu, nem o Donald Trump, não. Estão confrontando o próprio Deus. Olha o texto que está lá em Zacarias 2, versículo 10 e 11. Canta e exulta, ó filha de Sião, que quer dizer Jerusalém, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, Jerusalém. Saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Meu Deus, isso é uma profecia do profeta Zacarias, que fala da vinda de Jesus e do governo de Jesus em Jerusalém. E nós já estamos pertinho disso aí. Agora, antes que isso aconteça, acontecerão os conflitos. Muitos conflitos. Esses conflitos que vocês já estão observando pela imprensa, as reações, aliás, reações da União Europeia, da Ásia, da China, até dos aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, está contra o Donald Trump. As nações são contra, mas não adianta, porque estão sendo contra o próprio Deus. No próprio livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, versos 3, diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Jerusalém e habitarei no meio desse povo, em Jerusalém. Maravilha, a Bíblia não mente, a Bíblia é decisiva. E todos os fatos que ela coloca está sendo cumprido. Outro texto: a cidade de Jerusalém será gloriosa,
glorificando Jeová, e a cidade partilhará a sua glória. Porque a Bíblia diz que de Sião vai descer a lei de Deus, quando Jesus estiver habitando nela. Haverá total segurança em Jerusalém, pois será protegida pelo poder do rei, e a antiga área da cidade será amplificada. Não será reduzida não, como quer a ONU. A ONU, o Brasil inclusive, e as nações, querem que Jerusalém seja cortada ao meio, para voltar às divisas anteriores a 1967, por ocasião da Guerra dos 6 Dias, quando Israel amplifica a sua área em Jerusalém e conquista a cidade velha. Este fato é tão decisivo que isso aconteceu em 1967. As nações árabes revoltaram-se mais uma vez contra o povo judeu e quiseram invadir Israel. E milagrosamente em 6 dias Israel conquista, ganha a batalha, ganha a guerra e ainda conquista Golã, o Sinai, a faixa de Gaza e domina a parte oriental da cidade de Jerusalém. Porque os jordanianos entraram em conflito querendo também tirar de Israel a parte ocidental, a cidade nova, e o resultado é que perderam a parte velha, que interessa a Israel porque é de legitimidade de Israel, onde estão os sítios arqueológicos do Templo de Salomão, é na cidade velha. Então, as nações terão uma surpresa, porque eles estão querendo que as divisas voltem antes da Guerra dos 6 Dias e que Israel devolva toda a parte oriental da cidade de Jerusalém. Não só vai devolver, como agora o povo judeu pegou esta força dos Estados Unidos no que diz respeito ao reconhecimento de Jerusalém como um todo, como sendo capital de Israel. Agora o que vai acontecer é a liberação do Har HaBait para a construção do terceiro templo. E o interessante é que isso está acontecendo de jubileu em jubileu. Pare. De 1967 até agora, 50 anos. Mais um jubileu. Em 1967, Israel toma a parte antiga. E agora é reconhecida como um todo, mas nesse jubileu de 2017, como indivisível capital de Israel. A Bíblia diz que no milênio haverá total segurança em Jerusalém. Hoje estive lá e vi os meninos e as meninas de 18, 19 anos, todos armados com aquelas metralhadoras automáticas, fuzis da última geração, patrulhando as cidades, as ruas de Jerusalém, para manter o equilíbrio de paz. Não tivemos nenhum incidente em Jerusalém quando estivemos lá, e muitos outros que fazem caravana lá para Israel, né, não tem tido problemas. Mas haverá verdadeira paz somente quando Jesus estiver lá. Olha o que o texto diz: haverá total segurança em Jerusalém, pois será protegida pelo poder do rei. E a antiga área da cidade será amplificada. Não será reduzida, não será dividida, como a ONU quer, como as nações querem. Olha o texto de Ezequiel 48 e de Zacarias 14, 10. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada. Já foi. Essa já é a profecia cumprida. Agora, será edificada para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Queridos irmãos, queridos amigos, vai confrontar a palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Vai a ONU, vão as nações se oporem a isto, estão se opondo à Bíblia,
O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e vir-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza de todo o campo até o ribeiro do Cedron, ali onde Jesus vai atravessar para entrar em Jerusalém, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Jeremias 31, do versículo 38 a 40. Esta Jerusalém jamais será desarraigada, jamais será arrancada, jamais será vituperada, jamais será saqueada, porque o Senhor, Rei de Israel, Rei da cidade de Jerusalém, estará protegendo a cidade. No tempo de hoje ainda podem fazer toda este alvoroço, esta onda, né, de oposição, de revolta e de discurso na ONU. A ONU está se reunindo hoje para discutir, naturalmente sairá ali moções de reprovação à atitude do governador, do presidente dos Estados Unidos. Mas a profecia não está nem aí para isso. Ela vai se cumprindo. As nações vão ladrando e a profecia vai se cumprindo. Porque é palavra de Deus. Jerusalém será acessível a todos naqueles dias, de modo que todos os que buscam o rei encontrarão acolhida dentro das suas moradas. Isso no milênio. Queridos amigos, irmãos, querida igreja do Senhor, entenda isso. O milênio já está sendo preparado. A cidade de onde Jesus vai reinar já está sendo preparada na geopolítica. Esta decisão dos Estados Unidos em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel já é uma mexida no tabuleiro profético, do cenário profético, da geopolítica de Deus, para que Jerusalém venha a ser sede do governo milenar de Jesus Cristo. Jerusalém será o centro da adoração milenar. E aqui no livro nós falamos, Jerusalém será o centro do mundo, o centro das nações, onde habitará o rei. E muitos outros textos você pode encontrar aqui no livro Escatom, na 6ª edição. Para encerrar esse capítulo, olhe só Zacarias 8:3. Olha o texto, que coisa linda. E aqui o leão, olha o leão voltando aí para Jerusalém. Olha o texto, acompanhe comigo. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, ele voltará para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Jesus falou que até o tempo de se cumprir o tempo dos gentios, Jerusalém iria ser cobiçada pelas nações, iria ser pisada pelas nações. Mas no final dos tempos, quando Jesus estiver para vir, vai haver uma mexida nesse tabuleiro político para que Jerusalém volte à autonomia de Israel, e essa decisão de Donald Trump é para cumprir profecias. Prossigamos no telão. Como estávamos falando, os tempos finais, em seu sentido mais restrito, se iniciam com o retorno dos judeus à própria terra, em 48 e 47. Interessante, essas duas datas, elas têm sentidos diferentes. Em 48 foi a independência de Israel. Israel se tornou nação novamente, reconhecida entre as nações. Houve guerra no Oriente Médio, as nações vieram contra Israel, mas Israel ganhou a guerra de 1948 e 49, e em 1967 conquistou a parte velha de Jerusalém, a parte antiga, a cidade velha.
onde já falamos tem o Monte do Templo. Nesse momento, em 1967, nós compreendemos que a figueira brotou novamente. Isso é um texto de Mateus 24, 32, quando Jesus disse assim, olha, atentai, pois, para a parábola da figueira. Quando ela estiver nova, ou suas folhas brotarem novamente, é porque está próximo o verão. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção. A figueira não representa muita coisa para os gentios. A figueira não representa nada para as nações, mas representa tudo para Israel. A figueira era uma das árvores que era símbolo de Israel nas antigas escrituras, no Antigo Testamento. Por exemplo, a oliveira era símbolo de Israel, a romaneira era símbolo de Israel, a videira, símbolo de Israel, e a figueira também. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos judeus, para ficarem atentos quando a figueira brotar novamente, é quando Israel brotar novamente. E mais precisamente, quando Jerusalém brotar novamente. E Jerusalém brota para Israel em 1967, quando Israel reconquista Jerusalém, por ocasião da Guerra dos 6 Dias. Não posso aprofundar isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. De qualquer maneira, esse é o sentido. Vejamos aqui. O dia ou o tempo dos gentios. Observe. 4 reinos dominariam durante o período histórico e secular denominado tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? São tempos em que esses impérios, os 4 impérios mundiais que governariam o mundo da época, exerceriam autoridade sobre Jerusalém. Ou seja, Jerusalém seria dominada por esses impérios. E esse tempo dos gentios começa quando Nabucodonosor invade Jerusalém em 586 a.C. Vamos ver. Esse período, de certa forma, serviria para exercer disciplina e castigo a Israel como nação, e seria também um tempo em que os gentios teriam oportunidade de se arrependerem e encontrarem a salvação em Deus, conhecer o Deus de Israel. Era um momento em que Israel estaria debaixo de juízo, mas ao mesmo tempo em que as nações do mundo inteiro receberiam a mensagem de Deus por intermédio de Israel. Porque a Bíblia, a revelação maior de Deus, vem por intermédio dos judeus. Vem por intermédio de Abraão, depois de Moisés, depois dos profetas, depois dos salmos dos escritos, da Tará, de um modo geral, e por último por Jesus Cristo, pelos evangelhos. Então nós vamos ver rapidamente um cronograma de como os gentios, as nações, dominam Jerusalém. Desde o período de 586 a.C., passa pelos nossos dias e só terminará quando Jesus voltar. Isso significa dizer que o tempo dos gentios está acontecendo há mais de 2.500 anos. Ele começa em 586 a.C., quando Nabucodonosor domina Jerusalém, invade Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. E está vigorando até os dias de hoje. Observemos que hoje Jerusalém recebe todas as nações. Já existe ainda disputa sobre Jerusalém. Isso significa dizer que estamos vivendo o tempo dos gentios. Vamos lá. Olha só o domínio sobre Jerusalém durante esse tempo. Primeiro, o rei Davi fez de Jerusalém sua capital no ano 1003 a.C. Em casa você confira esse texto de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 7. Cerca de 40 anos mais tarde, Salomão construiu o templo. Onde? Onde os árabes dizem que é dele. Onde o povo muçulmano diz que Maomé ascendeu de lá para os céus. Na cidade velha de Jerusalém, que a ONU quer tomar de Israel.
Ora, a ONU quer tomar de Israel e as nações algo que o rei Davi, há 1000 anos antes de Cristo, portanto há 3.000 anos, pertence decisivamente aos judeus, a Israel. Não é? Então, Salomão construiu o templo, tornou o centro religioso do povo judeu, transformou a cidade em próspera capital de um império que se estenderia do Eufrates ao Egito, que seria toda a terra de Canaã, que ainda não foi consolidado até o dia de hoje. Isso só será consolidado no milênio. Confira também o texto de 1 Reis, capítulo 6 a 10. Capítulo 1 Reis 6, versículo 10. Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém em 586. Destruiu o templo e exilou seu povo, templo dos gentios, domínio sobre Jerusalém. Alexandre Magno conquistou Jerusalém em 332 a.C. Após sua morte, a cidade foi governada pelos Ptolomeus do Egito e mais tarde pelos Seleucidas da Síria. Esses eram os generais de Alexandre o Grande. Templo dos gentios, domínio sobre Jerusalém. O rei Herodes, o Edomita, que foi posto no poder pelos romanos para governar a Judéia, no ano 37 ao ano 4, antes e depois de Cristo. Templo dos gentios. No ano 70, as legiões romanas comandadas por Tito, general Tito, conquistaram a cidade e destruíram o templo. Templo dos gentios, exercendo domínio sobre Jerusalém. Os exércitos muçulmanos invadiram o país em 634 d.C. 4 anos mais tarde, o califa Omar conquistou Jerusalém. Ou seja, os muçulmanos, os árabes, tomaram Jerusalém no século VII, no ano 634. Tomaram a cidade de Jerusalém, que pertence a quem? A Israel. Então, quando a Unesco tenta dizer que Hebrom e as cidades periféricas de Jerusalém não pertencem e nem o Monte do Templo não pertence a Israel e pertence aos palestinos, isso é loucura. Isso vai contra a história. A rigor, eu vou fazer um parênteses para dizer que a Palestina nem existe a rigor. Não como nação. Existe como região, que é dos judeus. Mas qual é o povo palestino? Qual é a etnia palestina? Não existe a etnia palestina. A língua palestina, qual é? Não existe a língua palestina. É o árabe, se fala o árabe lá. A moeda palestina, não existe moeda palestina, é o árabe. A cultura palestina, não existe a cultura palestina. É a cultura árabe. E a religião palestina? Ora, é o Islã, que é a religião árabe. Portanto, esse Estado palestino é um factoide. É uma forma de tentar desalojar Israel de Jerusalém. Fique bem claro que Israel aceita o Estado palestino, mas não vai aceitar dividir Jerusalém para que a metade, a parte velha de Jerusalém, onde tem o Monte do Templo, onde será construído o terceiro templo, faça parte dessa área que será a capital do futuro Estado palestino. Isso Israel não vai aceitar. E agora muito menos com o reconhecimento do governo americano de que toda Jerusalém pertence a Israel como capital. Vocês estão compreendendo aí por onde vai a história? Olhe, no ano 691, depois de Cristo, foi o califa Omar, o Abd-Malik, construiu o Domo da Rocha, aproveitando a diáspora judaica, aproveitando o exílio de Israel. Este lugar aí é o lugar do templo de Salomão. E o profeta Daniel diz que o terceiro templo será construído aí mesmo. Agora, como
essa construção vai sair daí? Não sei. Quem disser que vai ser assim ou assado é especulação. Várias coisas podem acontecer para que esta construção, que não é uma mesquita, isso é um domo, ao lado dessa construção,